Qual que é o prazo de carência para tratamento de urgência e emergência pelo plano de saúde? Olha, eu vou tentar explicar para vocês o que diz a lei, o que diz a regra da ANS, qual é o descompasso entre a lei e a regra da ANS e o que vocês podem fazer na prática para lidar com situações como essa. Eu sou Elton Fernandes, advogado especialista em plano de saúde, eu sou autor de livro jurídico, professor de pós-graduação e meu objetivo aqui é explicar para vocês as principais regras do setor de saúde suplementar. Vamos lá. Olha, a lei dos planos de saúde diz que em caso de urgência ou emergência, o prazo máximo de carência deve ser de 24 horas, ou seja, 24 horas depois que alguém contrata um plano de saúde, as situações de urgência ou emergência devem ser cobertas por uma operadora de plano de saúde. O que a lei define como uma emergência? É um processo clínico, por exemplo, que faz com que o paciente necessite urgentemente de uma internação, de um tratamento, enfim, alguma questão clínica do organismo que leve a um quadro de uma emergência. O que eles definem como uma urgência? As urgências são vistas como uma complicação do processo gestacional ou um eventual acidente. O nome que o médico vai usar na prática, contudo, é irrelevante, sendo sincero para você. Se o médico vai dizer que é urgência ou uma emergência, tanto faz. O que é importante sempre é que o médico contextualize seu caso e diga muito claramente que você precisa de um tratamento ou de uma internação, de uma urgência ou de uma emergência, não importa a palavra que ele use propriamente, porque um juiz não olha para isso, tem que ter a palavra certa, urgência, emergência. O que ele olha, sobretudo, é claro, essa palavra é importante de constar, uma das duas palavras é importante de constar, mas mais do que isso é importante um contexto. É importante um médico contextualizar clinicamente a razão pela qual isso é tão importante. Nos casos de internação, as operadoras de planos de saúde costumam fazer algo absurdo, ilegal, mas respaldada pela ANS também ilegalmente. Não é porque é a ANS que está falando isso que isso se presume como verdade ou como sendo um correto, ok? Eu vou explicar isso aqui. Basicamente é o seguinte, a ANS entende que no prazo de carência do beneficiário, no prazo de carência, se o paciente precisar de um atendimento de urgência ou de emergência, ele terá atendimento apenas nas primeiras 12 horas. 12 horas. Então, imagina aqui o seguinte cenário. Você vai procurar um hospital com um quadro de urgência ou de emergência, a operadora de plano de saúde fala assim, eu vou te atender, mas eu vou liberar a sua internação apenas por 12 horas. E depois disso você tem que escolher. Você vai para o SUS ou você vai pagar as despesas de forma particular. Isso que eu estou te falando aqui está respaldado pela ANS. Aí você vai me dizer assim, mas então a operadora pode fazer isso? Eu vou dizer não. Eu estou dizendo que isso está respaldado pela ANS, mas esse respaldo não se traduz numa legalidade de conduta pelo plano de saúde. Mas como que pode estar respaldado pela ANS e ser ilegal? Aqui está o ponto-chave para que você consiga compreender. Essa regra, que a gente tem uma regra que trata disso, é a regra que a gente chama de Consu 13, Consu número 13, CONSU número 13. O Consu 13 da ANS estabelece coisas e condições que são ilegais à luz da lei. E sempre que uma regra da ANS ou uma portaria qualquer contraria a lei, vale a lei e não vale a regra da ANS. Então, um ponto aqui, muitas vezes, é entender que o fato de a operadora de plano de saúde... Entender primeiro, por que a operadora de plano de saúde está dizendo que eu só tenho atendimento por 12 horas? Primeira grande questão. Segunda grande questão é entender que essa conduta... isso está respaldado pela ANS. Ela não está mentindo até aqui. O que ela não está te contando, o que ela não quer que você saiba, é que essa conduta respaldada pela ANS tem sido paulatinamente, tem sido reprimida quase que todos os dias pelo Poder Judiciário. Então, assim, ter um atendimento de urgência e emergência, depois de 24 horas, está na lei a determinação de atendimento e de cobertura integral. Elton, mas a operadora está dizendo, eu entendo, nessas situações eu entendo e eu sugiro que você procure advogado especialista em plano de saúde para dialogar, para conversar.
Até porque hoje você pode fazer isso online, mesmo que você esteja internado num hospital, esteja vendo esse vídeo passando por uma situação delicada de saúde, você pode buscar atendimento online com um escritório de advocacia para você poder compreender se o seu caso, a sua particularidade, se tem algum direito, tal, não sei o quê. E esse escritório, eventualmente, até vai poder buscar isso para você na justiça. Vou reclamar na ANS do que a operadora de plano de saúde está fazendo. Eu vou dizer para você assim, claro que você pode reclamar na ANS, né? Mas à luz da minha experiência, isso tende a não ser eficaz, porque se a gente pensar que foi a própria ANS quem está respaldando isso, é difícil pensar que a ANS vai te dar direito e vai te dar razão, mas você tem direito de fazer isso e de abrir ali essa reclamação, tá bom? Não deixe de conversar com um advogado especialista em plano de saúde, porque mesmo que você tenha que mover um processo, por exemplo, tudo isso vai ser feito eletronicamente online. Você pode fazer esse atendimento todo com um advogado de forma eletrônica, porque tudo isso é feito online hoje. Eu espero ter te ajudado e explicado para você por que as operadoras de planos de saúde dizem isso, o que diz a lei e o descompasso que tem entre a regra da ANS e a lei. Não deixe de falar com um advogado especialista e experiente em plano de saúde. Muita saúde para você, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.